Então, bom dia. Olha, como temos muita coisa na agenda de hoje, vou-lhe pedir que me diga já se está a chegar tudo bem com o som e imagem. Se não estiver a chegar, polegar para baixo. Já sabe que se estiver a chegar tudo bem, polegar é para cima. Bom, parece que está tudo bem com o som e com a imagem. Bom, vamos lá ao período de ordem do dia para lhe dizer o seguinte. Hoje o Eco traz esta manchete que diz que, não se vê muito bem, mas é só ir ao Eco, já pode investir com moeda virtual criada pelo Governo. O Governo está a oferecer uma criptomoeda aos cidadãos portugueses. Apesar de não terem qualquer valor, servem para investir nos 113 projetos a concurso no GovTech. Há prémios de 30 mil euros. Bom, eu só queria dizer uma coisa. Em vez de estarem com estas tretas, não é? Isto aqui é uma treta, ponto final. E serve apenas para uma coisa, para dizer que estamos na vanguarda da modernidade, não sei quê, e diabo 4. Em vez de estarem com estas tretas, o mais aconselhável seria pensar em utilizar os recursos e a energia destes membros do Governo, parece que são pessoas muito enérgicas, para encontrar soluções para outras coisas, nomeadamente para a reforma, uma verdadeira reforma do Estado, da administração pública. Isso é que ajuda a economia, não é tretas destas. Em segundo lugar, e indo diretamente para a agenda de hoje, bom, antes de irmos à agenda de hoje, ontem não sei se reparou, mas no final do jogo de Portugal, mais um jogo sofrido, como não podia deixar de ser, nestas fases de qualificação, o Sr. Presidente da República, e desta vez juntou-se também ele, o Primeiro-Ministro, resolveram fazer a sua preleção sobre como é que Portugal jogou, como é que não jogou, o que é que deve jogar, o que é que deve fazer e essa conversa toda. Às vezes fico com a dúvida. Uma coisa era o professor Marcelo na TVI ou na RTP, como aconteceu, andar a comentar mundiais. Você lembra-se, no Mundial 2006 ele chegou a ir à Alemanha, ia lá ao balneário falar com os jogadores e não sei das quantas. Uma coisa era o candidato Marcelo. Outra coisa é o presidente Marcelo. Ora, o presidente Marcelo não pode fazer estas figuras. Primeiro, por muito que ele saiba de futebol, e eu tenho muitas dúvidas se saiba o suficiente de futebol para ser comentador, não se pode misturar a função presidencial com coisas destas. Quer dizer, ainda para mais ontem, a sua análise foi ainda mais detalhada, mais a comentador desportivo do que foi no jogo anterior de Portugal. Portanto, convinha que houvesse alguma moderação e sobretudo, alguma contenção neste tipo de intervenção por parte do Presidente da República, que, como eu dizia também ontem, juntou-se a ele o Primeiro-Ministro no mesmo objetivo de comentar jogos. Bom, então vamos lá à agenda. Lembra-se daqueles 22 milhões de euros que o Ministro da Saúde tinha dito que estavam desbloqueados para fazer a ala pediátrica oncológica do Hospital de São João? Bom, por aquilo que eu sei, esses 22 milhões de euros devem estar desbloqueados, mas a seguir devem ter sido bloqueados ou então congelados ou então postos numa câmara frigorífica, não sei, porque o Hospital de São João continua sem ver os tais 22 milhões, continua sem ver a cor do dinheiro, não é? Literalmente sem ver a cor do dinheiro. Os tais 22 milhões de euros que o Governo diz que estão desbloqueados. É claro, quando a gente fala com o Ministério da Saúde, a resposta é pois, mas isto é tudo um processo e não sei o quê, a análise, o investimento, os projetos, aquela treta toda. Isto é o chamado bullshit. E já agora, para aqueles que de vez em quando me chateiam por causa de eu dizer essas coisas, bullshit quer dizer treta, está bem? Não é propriamente um insulto. Mas isto é o chamado bullshit, é a chamada treta, conversa da treta. Porque não é por causa disso que o dinheiro deixa de aparecer, não é por causa disso que o dinheiro que ainda não foi aplicado. O dinheiro não foi aplicado porque o Governo luta com as restrições financeiras grandes e o Ministro da Saúde também. O Ministério da Saúde também. Aliás, como se vai ver no ponto número 3. Mas valia a pena, não é? Duas coisas. Primeiro, o Presidente da República, em vez de estar a fazer aqueles comentários que eu disse há bocadinho sobre futebol, devia estar a fazer comentários sobre isto. E devia já ter explicado aos portugueses que já colocou uma pergunta ao Sr. Ministro da Saúde e ao Primeiro-Ministro para perceber afinal o que é que se passa, onde é que está, porque é que não se consegue ver a cor do dinheiro, dos 22 milhões de euros, e perguntarem que congelador é que estão os tais 22 milhões de euros. Eu acho que o Presidente da República faria a melhor figura se comentasse estas coisas do que comentasse futebol. E já agora, convinha também que os jornalistas, que de vez em quando, permanentemente andam atrás do Sr. Presidente da República, quando estendem o microfone, façam uma pergunta tão simples quanto esta. Sr. Presidente da República já questionou o Ministro da Saúde sobre o paradeiro dos 22 milhões de euros?
Era mais útil, mesmo do ponto de vista jornalístico. Segundo ponto, o Governo fabricou, e eu vou voltar a realçar isto, fabricou um relatório, foi manchete ontem no Jornal de Notícias, eu não comentei, mas houve pessoas que me pediram para ver aquilo com detalhe e poder fazer um comentário. Fabricou um relatório para justificar a ida do Infarmed para o Porto. E então a conversa é esta. Bom, aquilo, a ida para lá vai custar 17 milhões de euros. É coisa pouca. É quase como o custo de uma ala pediátrica do Hospital de São João. Ala pediátrica oncológica, não sei se já reparou. É um pipalhão de massa. Bom, mas a mim o que me incomoda como cidadão é estar-se a fabricar um relatório. Bom, antes de mais, uma questão prévia. Eu não tenho nada contra o Porto, nem contra Bragança, nem contra Faro, nem contra Évora, nem contra Porto Alegre, nem contra nada. Eu sou do interior, eu sou da província e sei o que é a importância de levar instituições e investimentos para a província. Portanto, não me incomoda nada que haja coisas no Porto, está a perceber rigorosamente nada. O que me incomoda a mim é a forma como se anunciou a ida do Infarmed para o Porto, como compensação para o Presidente da Câmara do Porto e como compensação para os lobbies do Porto. Isto é que me incomoda. E que se tivesse aqui Bragança, ou a Covilhã, ou Évora, eu diria exatamente a mesma coisa, não tem nada a ver com o Porto. Isto é uma estupidez, levar o Infarmed para o Porto naquelas condições é uma estupidez. E eu preferia, como cidadão, que o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde dissessem assim: meus senhores, nós queremos, podemos e mandamos. O Infarmed vai para o Porto. Ponto final. O que eu não quero é um governo a fabricar relatórios, o termo, relatórios, para justificar a ida do Infarmed para o Porto. Primeiro, repare, anunciou-se a ida do Infarmed. Depois é que se disse que ia fazer um estudo. Bom, e depois imagine só, milagre dos milagres, o estudo, encomendado pelo governo, não é? Diz que, do ponto de vista de eficiência, aquilo até faz sentido. Não faz, não. Porque a história de dizer que os 17 milhões de euros depois são recuperados mais tarde e as justificações que estão ali servem para o Porto, para Braga, para Coimbra, para Aveiro, para a Covilhã, para Porto Alegre, para Évora, para Faro e para o Rei Coparta. Está a ver? Isto é que não pode ser. E esta conversa de se escudar atrás de estudos mal amanhados, mal paridos, como diz o povo, com toda a razão, é a marca deste governo. Isto não se anuncia e depois faz estudos. Isso faz estudos credíveis e depois é que se anuncia. Mas não me faz confusão nenhuma que novas instituições vão para o Porto ou para outro sítio qualquer. Pelo contrário, como cidadão que defende a descentralização, acho que isso é o ideal. Agora, o que não faz sentido é, por motivos políticos e do lobby, pegar numa instituição de um sítio e levá-la para o outro. E, sinceramente, como vocês sabem, eu elogio aqui sistematicamente o Sr. Ministro da Saúde. Mas faz-me confusão como é que esta peça do Governo, neste momento, uma pessoa com credibilidade, uma pessoa respeitada no meio, é capaz de participar em números destes. Porque isto não tem outra expressão. É um número que o Governo está a fazer para esta história. Isto, em suma, é uma treta. Bom, vamos seguindo na saúde. Como sabe, já reparou, nós não saímos da saúde ainda. Bem, o Público diz hoje, a manchete, que 223 mil consultas oftalmológicas ficaram por fazer em 2017. E mais, diz que o tempo de espera, mas eu vou-lhe dizer mesmo qual é a manchete, que é para não haver aqui a mais pequena dúvida. Diz que o tempo de espera por consulta aumentou e atingiu, em média, 180 dias. Mas há casos em que é superior a 2 anos. Bom, diga-me uma coisa, você acha que há justificação para uma coisa destas? Sinceramente. Isto é falta de investimento? Isto é falta de organização no SNS? Isto é boicote? É o quê? Eu não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Que isto não é aceitável. Repare, nós estamos em 2017. 2 anos por uma consulta. E como você sabe, ao longo dos últimos meses têm sido denunciados factos sobre consultas de outras especialidades, onde o tempo de espera chega mesmo aos 2 anos. Inclusive em áreas difíceis, urgentes, como a oncologia. Diga uma coisa. Quem é que está a gerir o SNS há 2 anos e meio? É a Troika. Não é, pois não. É um governo de esquerda. É um governo do Partido Socialista, onde a ala esquerda do Partido Socialista até se dá aos luxos de dizer que vai rever acordos de concertação social. Está a ver isto? E depois tem como apoiantes PCP e Bloco de Esquerda. Quem é que anda sempre a vomitar a palavra SNS? Não são o PCP e o Bloco de Esquerda. E até o Partido Socialista. Bom, e diga-me uma coisa. Você acha que gerir o SNS desta maneira é compatível? E, sobretudo, acha que isto honra a tradição de esquerda de dizer que é a dona, é a mãe, o pai, o tio-avô do SNS?
Acha que isto é aceitável? Bom, Sr. Presidente da República, em vez de comentar futebol, o senhor não devia estar a comentar estas coisas. Sr. Presidente da República, em vez de estar a fazer comentários sobre o jogo de Portugal e como é que deve jogar e como é que não devia ter jogado e coisas deste género, não devia pedir contas ao Governo para situações como esta. Para que é que servem instituições? Nós temos separação entre três poderes em Portugal: Legislativo, Executivo e Judicial. Bom, o Sr. Presidente da República é um pilar destas instituições. E os governos têm de ser fiscalizados. Ora, fiscalização era aquilo que o Presidente da República devia estar a fazer com situações como esta. Vamos ver se ele acorda. Bom, sigamos para bingo, antes que isto se faça tarde, para pegarmos no ponto 4. Você recorda-se, ontem temos falado sobre o salário mínimo. E repetimos aqui as palavras de António Saraiva, o Presidente da CIP, para dizer que estão dispostos a ir até além dos 600 euros. Mas querem condições. Uma das condições, eu não falei com ele, juro, mas eu sei que uma das condições é a história da produtividade. Pois, veja a manchete do meu jornal hoje, Jornal de Negócios, onde diz lá: esquerda e a CGTP estão céticas quanto a esta disposição dos patrões. Está a ver como é que funciona a Constituição Social em Portugal? Alguém diz assim de forma honesta, ninguém lhe perguntou nada, é uma iniciativa da CIP, para dizer assim: nós estamos dispostos a ir além dos 600 euros. E quando se vai para o outro lado, o que é que vocês acham sobre isto? Ah, treta, pá, já estão de pé atrás. É assim que se faz. Ou seja, eu vou-lhe dizer porque é que isto está a ser feito. Isto é a preparação da CGTP, dos sindicatos e da esquerda em geral, para dizer assim: não, essas exigências são inaceitáveis. Eu vou repetir aqui: não faz sentido aumentar salários sem aumentar a produtividade. Portugal precisa de um contrato de produtividade. E era aqui que o Governo devia estar a pôr a sua atenção. Não é em porcarias como aquela da criptomoeda criada pelo Governo, mais a Secretária de Estado Graça Fonseca, lá quem ela é, não é? Para estar a fazer figuras de show-off. É isto que Portugal precisa. Portugal precisa de um contrato de produtividade entre sindicatos, entre patrões e o próprio Governo. Mas preferencialmente entre os dois. Em que estabeleça assim: meus senhores, vamos pôr, eu tenho aqui um desafio, vamos pôr o salário mínimo nos 700 euros daqui a 3 anos. Mas vamos lá chegar com o aumento da produtividade. E agora vamos ver o que é que nós temos que assinar, nós patrões e os sindicatos. É isto? Vamos a isso. E daqui a 3 anos está prometido lá chegar. É assim que se faz um país, é assim que se aumenta o nível de vida das pessoas. Não é com tretas, que é aquilo que está a suceder. E aguarde que você vai ver o resultado desta conversa entre sindicatos e patrões. Bom, último ponto. O público diz hoje que o Dr. Rui Rio, que está contra a baixa daquilo adicional do ISP, que o PST votou na semana passada ao lado do CDS, com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, como sabe, diz que o Presidente do PST está contra o fim do ISP este ano. E diz que é para o próximo ano. Mas depois propõe medidas alternativas. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Bom, está a ver o zigue-zague do PST? Já ontem peguei neste ponto. Bom, vamos deixar nesta questão de lado. O zigue-zague. Vamos pensar noutra coisa. Quais são as medidas alternativas? É na receita ou é na despesa? Eu vou trocar por miúdos. É outros impostos, outra receita fiscal para compensar aquela? Ou é corte de despesa? Se não for de corte de despesa, eu não aceito. Como cidadão, não aceito. Portanto, a lógica aqui dos partidos é sempre a mesma. E está a ver porque é que eu chamo de direita socialista? Que é igual à esquerda socialista? É nestes aspectos. É quando a gente inventa alguma coisa, é sempre para aumentar impostos e contribuições. Nunca é para cortar despesa. Portanto, se o Dr. Rui Rio quer uma alternativa ao adicional do ISP para mim, eu só aceito uma. Corte de despesa. Caso contrário, eu começo a suspeitar que nas próximas eleições, com coisas como estas, o meu voto em branco vai ser quase uma certeza. Bom, vou ficar por aqui. Esta semana, como disse, nós vamos ter o pontapé de canto. Não vai ser hoje, que o António Tadeu ainda está na Rússia. Vai ser amanhã, por volta das 18 horas. E vamos também ter o Think Tank. E ainda vamos ter uma conversa improvável. Como disse, vou ficar por aqui. Quero agradecer o tempo que despendeu estar desse lado. E no final vou-lhe só mesmo pedir para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã, à mesma hora.